De volta com o programa Justiça em Ação. Bom, no quarto bloco, você já sabe, nós temos o quadro Justiça e Trabalho com o Dr. Diego Sá. Então vamos ao quadro Justiça e Trabalho. E já aqui no estúdio, o doutor Diego Sá, para sanar mais uma vez a dúvida do telespectador via WhatsApp. Mais uma vez é uma honra tê-lo aqui junto conosco, doutor. Prazer mais uma vez é todo meu, Fidelix, e estar participando do programa Justiça e Ação, podendo mais uma vez também sanar as dúvidas dos nossos telespectadores. Perfeito. Bom, a sua participação é via WhatsApp, você envia o WhatsApp, telefone na tela, e aí o doutor Diego Sá tira as suas dúvidas. Olha, está muito em evidência. Trabalhador é o que mais tem dúvida quanto a essa reforma trabalhista, como ficou pós-reforma. Doutor Diego já está aqui junto conosco e vai tirar a sua dúvida. Tem a primeira pergunta, doutor Diego. Queria que você explicasse o que é terceirização. Doutor Diego, o pessoal de casa entender. Excelente pergunta, Fidelix. A terceirização é a possibilidade que uma empresa tem de contratar uma outra empresa para que essa outra empresa, por meio de seus empregados, ela venha prestar serviço à empresa contratante, que é a chamada tomadora de serviços, né? E essa terceirização ela é regulada pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E eu dou um exemplo, Fidelix, até para deixar mais claro para o nosso telespectador em casa o que vem a ser a terceirização. No final de ano, né, nós temos as festas natalinas e, portanto, temos uma demanda muito grande em relação ao setor de comércio. Muitas das lojas, elas contratam trabalhadores temporários por meio de agências, né, por meio de outras empresas. Isso é um exemplo de terceirização. Então, a terceirização é quando uma empresa ela contrata, por meio de outra empresa, empregados, né, e esses empregados vão prestar serviço a essa empresa tomadora de serviço. Perfeito. Mais uma dúvida tirada do doutor Diego Sá. Envie seu WhatsApp, telefone na tela. E aí o doutor Diego aqui no estúdio tira as suas dúvidas. Tem mais um WhatsApp chegando aqui. Vamos ver a próxima pergunta do telespectador. Doutor Diego, quais são as atividades que podem ser terceirizadas? Exatamente, Fidelis. O que acontece? Existem as atividades que podem ser terceirizadas, que são as atividades que nós chamamos de atividades meio, né? As atividades meio são as que hoje podem ser terceirizadas, diferente da atividade fim. Sim. A atividade fim é a que tem, aquela determinada empresa tem uma finalidade, desempenhando determinada atividade empresarial, vamos dizer assim. Essa é a finalidade da empresa, essa é tida como atividade fim. Então, eu dou um exemplo, Fidelix. Nós temos uma escola. A atividade fim da escola é o ensino. Quem ensina os alunos são os professores. Então, os professores, eles não podem ser terceirizados. Nós podemos ter, sim, terceirização no serviço de vigilância, no serviço de limpeza, serviços gerais, mas a atividade fim ela não pode ser terceirizada. No caso da escola, os professores não poderão ser. Também eu dou um outro exemplo, no caso de um açougue, né? Então, o açougueiro ele não pode ser terceirizado, né? Pode também ter a terceirização em relação a atividades meio. Então, as atividades que podem ser terceirizadas são as chamadas atividades meio. Com a reforma trabalhista, houve uma alteração, uma mudança em relação à terceirização, mas isso a gente vai poder discutir em outro momento, que eu vou trazer com mais detalhes essas alterações. Perfeito, os exemplos bem claros para que a sociedade possa entender essa diferença, né? Bom, temos mais uma pergunta, sua pergunta é via WhatsApp, envie o seu WhatsApp, a sua dúvida, a sua pergunta, o telefone está na tela. Doutor Diego está aqui no estúdio para tirar as suas dúvidas. Vamos a mais uma pergunta do telespectador do Justiça em Ação. Qual a vantagem da terceirização para os empregados e para o empregador? Fidelix, nós temos dois pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista do empregado. Ao meu ver, a terceirização para o empregado, ela é maléfica, né? Ela traz prejuízos ao empregado. Por quê?
Porque a partir do momento que há a terceirização, o empregado ele pode também ter a diminuição no seu salário, né? Então, o empregado, ele é efetivo, com carteira assinada, tudinho direitinho, ele tem um salário. A partir do momento que ele é terceirizado, esse salário pode diminuir. Então, ao meu ver, já há aí, então, um fator prejudicial ao empregado. Do ponto de vista do empregador, é bom? Não é bom, é ótimo. Porque ele vai deixar de pagar, por exemplo, um salário de 3 mil e vai pagar um salário de 2 mil. Então, ele, claro, vai ter uma diminuição aí na sua folha. Então, para o empregado, existem dois pontos de vista. Existe o ponto de vista do empregado e do empregador. Para o empregado, ao meu ver, a terceirização ela vem trazer um prejuízo, né, ao trabalhador, e para o empregador é algo benéfico. Mas, em termos gerais, a terceirização, Fidelix, nós também temos que analisar por um outro aspecto. E aí depende da atividade exercida, da atividade econômica exercida. Por exemplo, a terceirização tem uma característica muito forte em relação à alta rotatividade de trabalhadores. Então, o exemplo que eu posso dar, uma escola. A terceirização dentro dessa atividade de ensino, ela não é bem-vinda, né? No caso até mesmo dos serviços de limpeza ou de segurança. Porque se há uma alta rotatividade, e isso é característica da terceirização, traz até mesmo um pouco de segurança para o contratante, né? Então, a gente tem que ver também a terceirização dependendo da atividade que vai ser exercida, né? Agora, se for em relação ao setor comercial de vendas, onde a rotatividade de vendedores é até necessária para se ter um sucesso, a gente vê a terceirização como positiva. Então, a gente tem que analisar a terceirização e as vantagens também, dependendo do setor de exploração, né, do trabalhador, da atividade da empresa. Rapaz, é uma aula. Dr. Diego Sá explicando, tirando as dúvidas do telespectador, hoje especificamente sobre terceirização, que é uma dúvida muito fluente no meio da sociedade. Dr. Diego, temos mais uma pergunta do telespectador, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp, o telefone está na tela, e o Dr. Diego aqui no estúdio tira as suas dúvidas. Vamos a mais uma pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Doutor Diego, gostaria de saber sobre as diferenças das remunerações. Se a empresa X possui funcionários que exerçam a mesma função que os funcionários terceirizados, seus salários obrigatoriamente terão que ser os mesmos e os benefícios como ficam? Exatamente, excelente pergunta. E em relação a essa pergunta, nós temos alguns aspectos para que a gente possa discutir. O que acontece, Fidelix? Acredito que ele esteja falando aí, tecnicamente eu posso expor aos nossos telespectadores, que isso se trata da equiparação salarial. O que vem a ser a equiparação salarial? Por exemplo, eu, Diego, sou empregado de determinada empresa e tenho um colega que exerce na empresa, também registrado, a mesma função que eu. Via de regra, nós temos que receber o mesmo salário e os mesmos benefícios. Certo? Outra visão. Eu, Diego, sou empregado de determinada empresa e eu tenho um colega que foi dispensado dessa empresa e foi recontratado por uma outra empresa como trabalhador temporário. Mas nessa outra empresa ele desempenha a mesma função que eu desempenho na minha empresa. Certo? E aí você pergunta, tem que haver equiparação salarial, já que eles desenvolvem a mesma função, apesar de estarem em empresas diferentes? Nós temos que levar em consideração o seguinte, não há equiparação salarial entre empregados efetivos e trabalhadores temporários, no caso, terceirizados. Então, isso é algo que não existe. Isso pode parecer injusto, Fidelix, mas é legal. Então, nós temos que levar em consideração o quê? Que a equiparação salarial, ela vai existir quando eu, Diego, estou dentro do mesmo ambiente de trabalho, mas
registrado também por essa mesma empresa, com um colega meu, exerço a mesma função, necessariamente, em via de regra, tenho que receber o mesmo salário. Entendeu? Então, a equiparação salarial não é só o fato de exercer a mesma função, tem também esses aspectos que nós devemos observar para que assim possamos, de forma bem justa e legal, poder levar os direitos e deixar bem claro para os trabalhadores que nem tudo aquilo que a gente ouve no ambiente de trabalho realmente é o que é legal, se trata da legalidade. Muito pelo contrário, existem alguns aspectos, né, alguns detalhes que vão transformar, né, algumas situações. Então, a situação do trabalhador temporário, do terceirizado e do trabalhador efetivo, apesar de estarem exercendo a mesma função, nesse caso, elas não podem ser as remunerações, no caso, o salário equiparado. Perfeito. Bom, mais uma participação do Dr. Diego Sá aqui no programa Justiça em Ação. Dr. Diego, quero agradecer. Hoje, realmente esclarecedor, uma verdadeira aula sobre terceirização. Tivemos muitas perguntas aqui. Infelizmente, o nosso tempo não permite as outras dúvidas. Vamos deixar para o sábado que vem. E quero mais uma vez lhe agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Fidelix, mais uma vez a oportunidade de estar tratando com os nossos telespectadores de um tema de tamanha importância, e acredito que o nosso programa, nosso quadro, no caso, ele vai trazer e está trazendo muita informação de qualidade e vem servindo como um norte na imprensa do nosso estado, do Maranhão. Tanto é que eu chego nos locais, as pessoas sempre procuram sobre o programa, como é o programa, como elas fazem para participar, e eu fico muito contente porque a gente vê que é o resultado de um trabalho sério e de qualidade que, acima de tudo, você está exercendo à frente do Justiça em Ação. Doutor Diego, que vai estar como palestrante da Semana Jurídica da Faculdade Pitágoras. Acho que é Faculdade Pitágoras, não é isso, doutor? Isso. Faculdade Pitágoras vai estar palestrando, um jovem advogado brilhante, palestrante, e eu tenho certeza que vai somar muito a todos os estudantes da Faculdade Pitágoras. O programa vai ficando por aqui, quero agradecer a sua audiência, dizer que sábado que vem estaremos de volta, 12h30, com mais um Justiça em Ação. Até lá!